Todos prontos? Hoje vai ser uma noite gloriosa, como todas são. Aleluia. Glória a Deus. Nos teus braços me entregarei ao teu cuidado, esconderei nos teus braços, entregarei pra tua luz, e nas trevas brilha a tua luz. E me traz alegria, em tua presença eu posso dançar, eu posso pular, eu posso erguer minha voz, minhas mãos e dizer que sou livre. Eu posso dançar, eu posso pular, eu posso erguer minha voz, minhas mãos e dizer que sou livre. Declaro que você é livre. Sou livre, sou livre, eu sou livre, em Deus eu sou livre, sou livre, sou livre, eu sou livre, em Deus eu sou livre, livre pra dançar. Se você é livre, dê um aleluia. Dê um glória a Deus. Somos filhos de Deus em uma só voz. Cantamos a esperança, muralhas tentam nos separar, nada pode parar o poder do nosso Deus.
és bom, os céus se enchem com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, e todos saibam que tu és o Senhor. Oh, Deus. Declare isso com convicção. Sabemos que Deus é capaz de resolver qualquer tipo de problema. Eu não sei qual é a muralha que se levantou sobre a sua vida, mas declare nesse momento, pelo poder do nome de Jesus, ela caindo, ruindo e virando pó. Aleluia! Muralhas vão cair, muralhas vão cair. 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 Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és o Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és o Senhor. Oh, Deus. Aleluia! Aleluia! Essa palavra é viva e eficaz. Deus é bom. Obrigado, Pai. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado,
quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Eu quero ouvir a igreja. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e do
choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Não haverá mais noite ali, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na tua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, e jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Aleluia, 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 glória a Deus. Eita, que lugar glorioso, meu irmão e minha irmã, que você vai estar lá neste lugar. Glória a Deus. Morte e choro nunca mais. Imagina aí o lugar onde você vai estar. Ele é infinitamente mais, é melhor do que tudo que você possa imaginar, porque é o lugar onde você vai estar frente a frente, face a face, tocando no corpo do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós estamos vendo como um espelho, mas nós iremos ver Ele face a face. Aleluia! Face a face, meu irmão. E aquele lugar não haverá dor, não haverá choro, não haverá trevas, porque a luz do Senhor brilha e brilha para sempre, e brilha para sempre em nossas vidas. Glória a Deus. Você se alegra, meu irmão? Você tem expectativa para esse dia? Glória a Deus, meu irmão. Cria essa expectativa, sabe? Deixa teu espírito fervoroso, sabendo, vai ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje que Jesus vem buscar a igreja, pode ser hoje que o arrebatamento vai chegar, pode ser agora. Olha, querido, é infinitamente melhor, é infinitamente melhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Aleluia, eu acho que estão pensando ainda no arrebatamento, pastor. Boa noite, queridos. Eita glória, aleluia. Graça e paz, amados. Que bom estar aqui com você nesta noite, para aprendermos da palavra de Deus, para aprendermos mais do Senhor, para receber mais do seu Espírito. Você concorda comigo?
Porque esse lugar foi preparado exclusivamente para você nessa noite. Você não saiu de casa por um acaso. Você saiu de casa para estar aqui, porque há um propósito na sua vida. Amém? Nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Eu gostaria que você desse um sinal assim com a mão. Amém? Tem um jovem ali. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Tem mais alguém? Tem aqui uma jovem. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Tem outra jovem ali atrás. Aleluia! Glória a Deus! Amado, aqui é um bom lugar para você aprender da palavra de Deus. Se você já tem pastor, leva a paz para ele. Se não tiver, volta a dizer, esse é o lugar do seu crescimento. Amém? E aqui nós sempre falamos, é proibido fazer planos pequenos, porque o nosso Deus é grande. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, nós estamos no mês de experiência Rema. Experiência Rema. O que é o Rema? O Rema é uma escola que vai ensinar a palavra de Deus, vai trazer entendimento da palavra, a palavra de Deus revelada para você. E você, quem já fez o Rema aqui? Levanta a mão. Eita glória, olha aí que bênção. Mas quem não fez, esse é um bom momento de você ouvir durante esse mês sobre o Rema e você fazer a sua matrícula, amém? É a oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. É a oportunidade de você ir fazer o Rema. Aí você pode me dizer, mas para que, pastor, eu vou fazer o Rema? Para você conhecer mais do seu Pai, para você desfrutar mais da palavra, para haver mais convicção dentro de você, quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. Amém, amado? O Rema é uma escola que ela vai te trazer esse conhecimento, um conhecimento prático, de você praticar a palavra e você ver o resultado de que você está falando. Amém, amado? E hoje nós vamos ter experiência Rema com o nosso pastor Chilton. Eita glória! Antes eu quero que a mídia passe um vídeo aí bem rapidinho, para que a gente possa falar um pouco do Rema. Senta um pouco, queridos. Conheça mais da Palavra de Deus. Em 2023, seu lugar é aqui. Rema, experimente o poder. O Centro de Treinamento Bíblico Rema tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas em nossa nação. São 2 anos de curso, aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Material didático exclusivo das 24 matérias, com ensinos práticos para você entender a Bíblia e aplicá-la em seu dia a dia. Experimente a firmeza dos fundamentos da fé. Experimente a alegria das realidades da nova criação. Experimente a paz de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Experimente a harmonia de uma família cristã. Experimente o sucesso de uma vida de prosperidade. Experimente a saúde de Cristo, aquele que cura. Experimente o sobrenatural das manifestações do Espírito Santo. Experimente o Rema. Experimente o poder. As matrículas já estão abertas, com promoções imperdíveis. Somos 120 unidades por todo o país. Acesse rema.org.br e encontre a mais próxima de você. Siga-nos também no Instagram, @Rema no Brasil. 2023 é o seu ano. Venha para o Rema e experimente o poder. Aleluia, 2023 é o seu ano. Amém, queridos? E se os que já fizeram o Rema, como eu fiz o Rema, fiz escola de ministros, se perguntar o que aconteceu, mudou totalmente a nossa vida. Amém? O Rema, ele é um divisor de águas, antes do Rema e após o Rema. Você vai olhar para a palavra e ela vai soltar dentro de vocês. Meu Deus, estava escrito isso aqui? Estava. Quando você participa dessa escola, você vai sair totalmente transformado e mudado de lá. Amém, amado? Vamos passar para o nosso querido pastor Chilton. Amém? Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado e diga para ele, que bom que você veio. Você pode fazer melhor, diga, que bom que você veio. Amém? Sabe, como o pastor Luiz estava falando, nós
vamos ter a oportunidade nessa noite de experimentar um pouco mais, de ter um gostinho de uma matéria do Rema, de uma matéria maravilhosa que eu particularmente é a matéria que eu mais gosto de ensinar no Rema, é a matéria com a qual eu mais me identifico, é a matéria com que eu fico mais à vontade ministrando, e eu posso dizer que é uma matéria maravilhosa, é uma matéria bem longa, mas é uma matéria que muda a nossa realidade, o nosso entendimento acerca de nós, do nosso futuro, daquilo que Deus tem para nós. Nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre escatologia. Diga, escatologia. Cutuca quem está perto de você e diga, você conhece esse palavrão? Foi que ele disse, que sim, que não? Então, escatologia, queridos, é uma matéria maravilhosa. E ela vai nos ensinar acerca do nosso futuro. Diga, o meu futuro. Amém? Antes da gente avançar, eu já quero te dizer que por mais que nós quiséssemos e nos esforçássemos, se passássemos os 7 dias de aula do Rema, as 7 noites onde nós estudamos exaustivamente essa matéria em sala de aula, se nós pudéssemos passar não somente 7 noites, mas 7 dias inteiros, nós ainda assim não conseguiríamos esgotar, tratar todo o assunto bíblico relacionado à escatologia. Amém? Então, não fique, não saia daqui essa noite dizendo, foi tão pouco. Queridos, é impossível nós entendermos e compreendermos tudo em poucos dias, em poucas semanas, na verdade. É uma matéria que nós podemos estudar para o resto da nossa vida. E eu quero incentivar você, se você tem desejo em aprender sobre os últimos dias, você pode, lá na nossa livraria, antes de você fazer o Rema, você pode comprar alguns livros que vão te ajudar a aprender e conhecer sobre esse assunto. Um deles e esse livro aqui ele é indicado durante as aulas, né, dentro da lista de livros que cada professor indica durante cada matéria. Esse livro aqui, Profecias do Fim dos Tempos, volume 1, o Plano Profético, do escritor e pastor inglês Derek Walker. Esse livro é maravilhoso, ele foi lançado pela nossa editora há alguns anos atrás. No ano passado, em 2021, a nossa editora lançou o 2º volume, que no momento está em falta no nosso Verbo Shop, mas você pode adquirir online, verboshop.com.br. Também tem o 2º volume desse livro. Queridos, esse livro ele é maravilhoso, ele vai te ajudar a entender e a enxergar a ideia de Deus para a humanidade de uma forma completa. Já parou para pensar que quando nós estudamos alguns assuntos da palavra e o livro de Apocalipse, por exemplo, se nós lermos o livro de Apocalipse sem entender o contexto, sem entender para quem ele foi escrito, sem entender onde a igreja se encaixa naquele livro, sem entender o que a própria Bíblia fala nos outros livros da Bíblia acerca de assuntos que o livro de Apocalipse trata, se nós formos estudar direto Apocalipse sem entender toda essa história e todo esse contexto, certamente nós vamos ficar confundidos. Nós não vamos compreender muito bem. Esse livro vai te ajudar a ter uma visão do alto, do plano profético de Deus sobre a humanidade, de tudo aquilo que Ele tem com a humanidade. Amém? E se você gosta de fuçar, de estudar mesmo, de se aprofundar, os apêndices desse livro vai te ajudar muito e vai te deixar com gostinho de quero mais. Amém? E tem um 2º livro que eu também quero te indicar, que vai te ajudar a saber como se portar e como viver, você e eu que somos cristãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, que são os últimos dias. Diga, eu estou nos últimos dias. E existe outro livro que eu quero te indicar nessa noite, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, um manual bíblico que prepara você para estes tempos difíceis, do pastor Rick Renner. Amém? Esse livro vai também te ajudar a entender como viver nesse período em que nós estamos e como nós podemos estar, mesmo em tempos tão difíceis e trabalhosos, como a própria Bíblia nos diz, esses aos quais nós estamos inseridos, mas como nós podemos viver bem durante esse tempo. Amém? São leituras básicas, mas que vão te ajudar a compreender e a avançar mais no Senhor. Se você está aqui e deseja aprender e estudar mais sobre esse assunto, ao final você pode me procurar, eu posso te indicar pelo menos mais uns 10 livros que vão te ajudar a estudar e aprender mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá? Olhe para seu vizinho e diga, não me aperrei mais não.
Porque agora eu preciso receber tudo. Amém? Primeira coisa que eu quero conversar com você é que a palavra escatologia, ela é a junção de duas palavrinhas gregas, logos ou logia e escatos. Logos, logia, na verdade, traz a ideia de estudo, de uma forma bem simples, é estudo. E escatos significa últimos tempos, ou últimos dias, ou período do fim. Essa palavrinha escatos, ela era usada dentro do contexto ali do Novo Testamento, para se referir ao último porto de um navio, a parada final de um navio, a um local onde aquele navio não teria mais para onde ir, ao final do final de um caminho. Tudo bem até aqui? Então, quando a Bíblia diz escatologia, nós estamos estudando sobre o período do fim. Nós estamos nesse período do fim. E você poderia dizer assim, mas pastor, há 2000 anos que desde que Jesus morreu e ressuscitou, que as pessoas estão falando que estamos no fim, que estamos vivendo o tempo do fim. Mas existe uma garantia bíblica para mim e para você, que hoje eu e você de fato estamos vivendo o tempo do fim. Eu quero ler com você, por favor, o livro de Joel no capítulo 2. Joel capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, citar alguns outros, amém? Mas o nosso intuito nessa noite é te deixar com um gostinho de quero mais, amém? Para você fazer essa matéria, fazer tua matrícula no Rema. Ao final você vai poder procurar a nossa mesa que vai estar ali, a Natália vai estar lá, você vai poder ir até lá, fazer tua matrícula, tirar dúvidas, pegar todas as informações necessárias, amém? Nós vamos ter uma turma poderosa nesse ano. Joel 2, 28 diz: E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Tudo bem até aqui? Como nós ouvimos na aula demonstrativa, na nossa experiência Rema de quinta-feira, falamos sobre a matéria a unção. No Antigo Testamento, a unção, o Espírito, ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, por um período de tempo para fazer algumas coisas específicas. Mas há uma garantia e uma promessa de Deus falando para o futuro, quando ele diz que nos últimos dias o Espírito não viria mais sobre, mas ele seria derramado. Diga, derramado. E ele diz que esse fato traria alguns sinais, que seriam sonhos, não sonhos naturais, mas sonhos proféticos, visões, o mover do Espírito Santo. O tempo foi passando desde essa profecia de Joel. E lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu aquele lugar onde eles estavam reunidos. E cada um viu sobre o outro uma língua como se fosse fogo na cabeça de cada um deles. A Bíblia diz que eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E quando as pessoas olham para aquilo e ficam espantadas, perguntando o que está acontecendo, Pedro se levanta, pondo-se de pé, e ele agora começa a falar. E ele diz, lá em Atos no capítulo 2, o que vocês estão vendo aqui, não é que esse povo está bêbado, não é nada disso. Isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que o profeta disse que nos últimos dias, diga nos últimos dias, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, o tempo conhecido como últimos dias tem início em Atos capítulo 2, quando aquele povo é batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo bem até aqui? Então diga, eu estou vivendo os últimos dias. Mais uma vez. E qual o período de duração destes últimos dias? Já parou para pensar que, eu não sei se você já pensou nisso, mas em algum momento da tua caminhada cristã, você já parou e se perguntou assim, será se Deus tem um tempo estabelecido para parar com a história do homem? Ou será se o homem vai viver eternamente aqui nessa terra?
Será se Deus planejou quando Ele criou seu Adão e Dona Eva? Será se quando Ele fez isso, Ele já tinha estabelecido na sua cabeça o que Ele queria para o homem nessa terra? E eu quero te dar essa resposta primeiro por meio do livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías, capítulo 46, versículo 9. A Bíblia nos diz, Deus falando para o povo, por meio do seu profeta, Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, diga desde o princípio, mais uma vez, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha que coisa interessante. Antes da gente chegar de fato na resposta da pergunta que eu te fiz, a Bíblia nos garante, Deus fala para mim e para você, que Ele anuncia o fim desde o começo. Diga o fim desde o começo. Então, quando Deus cria o homem, Ele já sabia o fim da história. Na verdade, o nosso tempo cronológico ainda vai acontecer. No tempo de Deus, já existe. Às vezes nós dizemos, para Deus já aconteceu. Não, para Deus não é que já aconteceu. Se eu uso a expressão já aconteceu, eu estou querendo colocar Deus dentro do meu tempo cronológico. Mas quando eu digo para Deus já existe, é porque Deus está no presente, no passado e no futuro, independentemente desse tempo que nós contamos. Então, quando Deus criou o homem lá no Éden, Ele já via e Ele já tinha certeza do final da história. Tudo bem até aqui? E a Bíblia diz que desde o princípio Ele está anunciando o fim. Então, a melhor maneira de eu e você estudarmos escatologia não é começando por Apocalipse, é começando por Gênesis. Tudo bem até aqui? Por quê? Quem aqui já pegou, quem gosta de ler livro de romance? Ficção científica, drama, suspense, espionagem, Harry Potter. Alguma coisa você lê, não é possível. Não me olhe com um cara estranho. Eu li os 7 na época. E o Senhor dos Anéis também, em edição única. Enfim, os mais antigos talvez me conheçam melhor. E aí o que é que acontece? Quem aqui já pegou um livro, né, uma história, não um livro assim, tipo como esse que eu te indiquei, mas um livro que conta uma história de alguém e tal, e você chega lá, pega o livro e diz, rapaz, esse livro é muito bom, todo mundo diz, esse livro é bom, esse livro é bom, esse livro é bom. Aí você pega o livro, vai lá no último capítulo e começa a ler. E você lê o último capítulo do livro todinho até o final. Eu te pergunto uma coisa, você vai saber o final do filme, do final do livro? Vai, porque você leu. Mas você vai entender tudo aquilo? Não. Você vai entender porque aquele personagem lá no final agiu daquele jeito? Talvez você não entenda que motivações ele teve. Talvez a gente não consiga entender o que levou ele a fazer aquilo, o preço que ele teve que pagar, coisas que aconteceram em toda a sua trajetória. E nós podemos até ler, mas nós não vamos conseguir entender tudo. Assim é com relação à escatologia. Se nós pegarmos a Bíblia, abrimos em Apocalipse capítulo 1 e dissermos assim, eu vou começar por aqui. Eu posso dizer, você e eu vamos ler os 22 capítulos do livro de Apocalipse. Vamos até compreender algumas coisas que estão ali escritas, mas nós não vamos entender o contexto. Nós não vamos saber porquê, nós não vamos saber onde a igreja se insere, porque como você vai aprender na matéria escatologia, fazendo rema, a escritura ela se dirige para 3 grupos de pessoas, judeus, gentios e igreja. Se nós não entendermos isso, nós vamos pegar palavras em Apocalipse, que é para gentio, e achar que é para mim que sou igreja. Eu vou pegar palavras que são para judeus, aplicar para mim pensando que isso é para a igreja. Então, a melhor maneira de nós entendermos e compreendermos esse assunto, que é fácil, diga, esse assunto é fácil. Mais uma vez. Sabe por que a gente acha que é difícil? Porque a gente quer entender tudo
de uma vez só. Mas se nós começarmos a estudar esse assunto olhando de cima, vendo com a visão que Deus tem, e como Ele programou as coisas e organizou para que tudo acontecesse, queridos, eu posso te dizer uma coisa: nós vamos entender de uma maneira maravilhosa, e as 7 noites de aula do Rema tem esse propósito também, de pegar essa matéria, fazer você entendê-la de uma forma que fique fácil, você compreender todo o plano de Deus para a tua vida e para a humanidade. Amém? Mas diga, Ele anuncia desde o início. Amém. E Ele diz assim, no versículo 10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Diga, a vontade de Deus será estabelecida nessa terra. Mais uma vez. Então não importa se todo mundo não está vivendo o que Deus quer agora. O plano de Deus, lá para o início, será o que vai acontecer exatamente no fim. Porque a vontade dele se cumprirá nessa terra. E Ele estabeleceu o homem para reinar em vida e viver nessa terra. E Ele criou o homem espírito, alma e corpo. E o homem, ele vai viver eternamente, reinando eternamente, completinho, espírito, alma e corpo, transformados, salvos e perfeitos. Amém? Ai de nós, glória a Deus. Agora, eu quero que você vá comigo lá em Atos, capítulo 17. Eu estou só trazendo uma introdução para você, para daqui a pouco a gente falar sobre arrebatamento. Diga arrebatamento. Ui. Quando você ouve essa palavra, você tem medo ou fica alegre? Alô? Tudo bem com você? Atos capítulo 17, versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 24. Aqui Paulo está fazendo um discurso em Atenas, falando, pregando a palavra. E ele nos diz no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a vida para todos, a respiração e tudo mais. De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. Então diga Deus, de Adão gerou toda uma descendência. Agora percebe que ele diz que o homem foi criado para viver sobre a face da terra. E ele diz, havendo fixado, diga fixado, os tempos, diga tempos, previamente estabelecidos, e os limites da sua habitação. Diga tempo estabelecido e limites para a sua habitação. Mais uma vez. O que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que Deus, Ele estabeleceu previamente o tempo e os limites da habitação do homem sobre essa terra. Então diga, tem um tempo para o homem viver nessa terra. Então, quando Deus criou, Ele não criou e ficou pensando, não, talvez eu vou ver o que acontece, aí eu vejo até quando o homem fica aqui. Não, Ele criou já sabendo. O homem foi criado e ele vai viver tanto tempo nessa terra. Pastor, e quanto tempo é? Existem muitas teorias acerca disso. Amém? Eu não vou te dizer exatamente, porque você não vai ver um versículo bíblico dizendo o homem está destinado a viver, o ser humano nessa terra, tantos anos. Mas eu posso te deixar com água na boca para você fazer o rema, e você entender, e eu quero te mostrar daqui a pouco, que nós estamos no final desse período. Literalmente. Diga, eu estou no final desse período. Glória a Deus. Então diga,
Aproximadamente, não diga não, eu já pedi para você repetir muito, né? Tem gente que não gosta. Há 2000 anos, pelo menos, nós já estamos nesses últimos dias. Agora, a Bíblia nos diz, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e eu quero ler com você, porque apesar da escatologia não ser um assunto voltado somente para a igreja, ela vai falar de gentios, judeus e igreja. Hoje eu quero focar com você sobre igreja, sobre eu e você. Sobre coisas que vão acontecer no nosso futuro, sobre coisas que nós vamos estar vivenciando nos próximos dias. Diga, nos próximos dias. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia nos diz assim: vamos começar a ler do versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, diga, nos últimos dias, lembra que a gente já falou que já estamos nos últimos dias? Que nos últimos dias virão, para eles ainda era futuro, para nós é o presente agora. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro diz que pessoas se levantariam e diriam: oxe, esse negócio de Jesus voltar, isso não é bem assim não. Afinal de contas, o mundo é mundo desde que existe. Tudo é assim, vai continuar assim e nada muda. Alguém aqui já ouviu algo assim? Eu já. E Pedro fala justamente sobre isso. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado pela água do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Diga, tem um dia que essa terra será destruída. Tudo bem até aqui? Pastor, vai ser destruída? Vai. Por quê? Juízo pela iniquidade. Tudo bem até aqui? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que coisa maravilhosa. Deus já estabeleceu um tempo para o ser humano viver aqui. E dentro desse tempo, o desejo dele é que todos possam se arrepender e aceitar o sacrifício de Jesus. Agora, a Bíblia fala, ou nos esclarece, falando da vinda de Jesus, porque o assunto aqui é a vinda de Jesus, os últimos dias, tudo bem? Dentro desse contexto de últimos dias, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia nos diz, por exemplo, eu vou deixar você com água na boca, estou tentando não entregar muito essa noite. Mas a Bíblia nos diz, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia Ele descansou. Foi assim? A Bíblia nos fala sobre um tempo de descanso que haverá sobre esta terra. Diga, um tempo de descanso. Um tempo de descanso que vai durar 1000 anos. Diga, 1000 anos. Ou, para o Senhor, um dia. Tudo bem até aqui? Mas antes desse dia de descanso, de 1000 anos,
existe um período anterior em que a terra estará sendo povoada, sofrida, passando por coisas. Que tempo é esse? Da criação até o tempo do descanso. Quanto tempo será esse período? Vamos lá? Aproximadamente ou exatamente 6.000 anos. Tudo bem até aqui? Então, se você é alguém que gosta de fazer conta, você vai entender e compreender um pouco pela palavra, e eu não vou entrar nesse assunto nessa noite, porque a gente passaria aqui muito tempo falando sobre isso, e abrindo muitos versículos para poder eu te provar o que eu estou falando aqui. Mas a Bíblia nos fala sobre um tempo pré-estabelecido e um tempo de descanso. Assim como foi com Deus, será sobre a terra, será sobre a sua criação. E nós vamos percebendo ao longo da palavra que o próprio Jesus, por exemplo, ele vai nos dando pistas sobre esse tempo. Sobre o tempo que ele veio e sobre o tempo que ele retornará. Quer ver um exemplo? Eu vou só deixar você com um gostinho aqui, a gente vai voltar para cá, para a gente não perder o fio da meada. A Bíblia nos diz, Jesus falando, ele diz, olha, certa vez alguém ia no caminho para Samaria e tinha um homem deitado no chão, sofrido, dava a entender que ele tinha levado uma pisa, né, que ele tinha sofrido algumas coisas, estava ali. E a Bíblia diz que passou quem? Um sacerdote. Passou o sacerdote, não fez nada, não é assim? Passou outro, não fez nada. Mas, vindo um samaritano, olhou para a condição daquele homem, se compadeceu dele, levou-o até uma hospedaria, tratou suas feridas com óleo, não é isso? Lhe deu o que comer, deixou ele se recuperando naquele lugar, e foi até o dono da hospedaria e disse, olha, eu estou indo embora, vou sair, e aqui está 2 denários, para que você possa cuidar dele e pagar todas as despesas dele. Quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa que precisar ser acertada, eu acerto com você. Lembra dessa história? Vê que coisa interessante. Nós entendemos, e eu creio que ninguém tem dúvidas aqui, que aquele bom samaritano que passa e encontra aquela pessoa naquela condição, é o próprio Jesus. Amém? Jesus estava dizendo, olha, o homem estava nessa condição. E muitas pessoas vieram antes de mim, mas não podiam fazer aquilo que só eu posso fazer por ele. E eu vou lá, pego ele, cuido dele, passo o óleo sobre suas feridas, e o óleo é a simbologia da unção. Eu lhe dou o que comer, e agora eu cuido e ele começa a ser restaurado. E eu digo, olha, eu vou, está aqui o dinheiro, e depois eu volto. Agora, para a gente, se nós lermos esse versículo de uma forma rápida, talvez nós percamos algo bem interessante que tem nesse versículo. E o que é, pastor? Foi o valor que Jesus deixou pago. 2 denários. O que foi que Jesus disse? Está aqui, eu estou indo, mas eu vou voltar. Tudo bem? E ele deixou 2 denários pagos. Um denário era o equivalente a 1 dia de serviço ou de trabalho. Então, quando ele diz, eu estou deixando 2 denários, dava-se a entender que ao final daqueles 2 dias, ele voltaria. Alguém já entendeu onde eu quero chegar? Ele veio, resgatou o homem, nos deu a unção, falamos sobre isso aqui na quinta-feira, nos limpou, cuidou de nós e disse, eu estou indo, mas daqui a 2 dias eu volto. Mas pastor, não já se passaram 2 dias desde que ele foi? Mas a Bíblia diz que para o Senhor, com relação à volta dele, 1 dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. E se nós entendermos essa ideia, e entendermos que esse período de tempo na terra, do homem vivendo sobre ela,
da terra como nós conhecemos hoje, sofrendo, é 6 dias ou 6.000 anos, nós vamos entender o que Jesus estava querendo dizer. Se você gosta de fazer conta, você já está pensando na cabeça. Então quer dizer que ele vai voltar tal ano. Será? Mas olha que coisa interessante. A Bíblia nos diz, e o próprio Jesus falando acerca disso, ele diz, olha, com relação ao dia da vinda do Filho do Homem, vocês não saberão nem o dia e nem a hora. Diga, nem o dia e nem a hora. Mais uma vez. Agora, ele não fala nada sobre o tempo. Na verdade, nós vamos ver alguns versículos aqui, e eu vou te provar na palavra que nós podemos saber e entender o tempo em que o arrebatamento vai acontecer. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. Aleluia! Diga, Deus é bom. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13 e depois nós vamos para o capítulo 5. Estamos falando nessa noite sobre os últimos dias, sobre a vinda do Senhor e sobre o arrebatamento da igreja. Diga, arrebatamento da igreja. Eu incentivo você a pesquisar nosso canal no YouTube aqui da igreja, Verbo Maurício Nassau, procure lá, A Ira de Deus, e você vai ouvir essa ministração de novo, você vai entender porque nós que somos igreja não vamos passar pela tribulação. Amém? Diga, eu não vou passar pela tribulação. Glória a Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais, 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram ou dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí agora Paulo ele começa a ensinar a igreja de Tessalônica sobre uma doutrina básica que é ressurreição dos mortos. E ressurreição dos mortos, irmãos, é uma doutrina, é um ensino que fala acerca do nosso futuro. Não somente do nosso, mas de todos aqueles que já morreram até agora. E nós vamos estudar tanto na matéria escatologia, quanto na matéria doutrinas básicas, que existe uma ordem para essas ressurreições acontecerem. Mas ele diz que quando o Senhor Jesus voltar, nesse momento, aqueles que já morreram em Cristo, que morreram e estão no céu, ressuscitarão e receberão um corpo. 1 Coríntios capítulo 15 nos fala desse corpo e diz que é um corpo celestial, um corpo glorificado. Um corpo idêntico ao que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Mas ele diz que nós, os que estivermos vivos, não vamos receber esse corpo antes dos que morreram. Não, ele diz que quando ele voltar, diga, ele vai voltar para arrebatar a igreja. Amém? Ele diz, depois disto, versículo 17, nós, os vivos, os que ficarmos, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com eles quem? Os que morreram em Cristo e receberam um corpo novo, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Então Paulo nos ensina dizendo que o arrebatamento vai acontecer. E quando isso acontecer, nós vamos ter o nosso corpo transformado, receber um corpo de glória e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Essa palavra arrebatados vem de uma palavrinha grega chamada harpazo. E harpazo significa sequestro, ser tirado à força. Você está aqui? Diga, não abrir e fechar de olhos. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, a gente já vai voltar para cá, para falar do tempo, eu não estou esquecido em que isso vai acontecer. Mas eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 51. Perceba que tanto 1 Tessalonicenses quanto Atos, esses textos que nós estamos lendo, quanto 1 Coríntios capítulo 15, são textos direcionados para a igreja. Quem é a igreja? Todo aquele que após a ressurreição de Jesus, creu no seu sacrifício, nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando dentro. Tudo bem? E ele diz, falando para a igreja, tá? Eis que vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Uau! Num momento, diga num momento, num abrir e fechar de olhos. Pisca o olho. Vai, irmão, pisca o olho. Piscou? Pronto. É esse tempo que vai durar o arrebatamento. De repente, alguém vai olhar para o lado e não vai mais te ver. Aleluia. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando aqui a mesma coisa, escrevendo para os irmãos de outra cidade. Vai acontecer assim, ó. Rápido, rápido, rápido. Vão olhar para o lado, você não vai estar mais lá. E como diria o povo antigo, você vai subir com tripa e tudo. E corpo glorificado. Não é qualquer tripa. É tripa de corpo glorificado. Amém? Vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E lá naquele texto de 1 Tessalonicenses, e a gente vai voltar para lá agora, ele diz assim, olha, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento, a esperança do nosso encontro com o Senhor Jesus e da transformação do nosso corpo corruptível e imortal em um corpo incorruptível e imortal, não deve ser algo para nos trazer medo, mas é algo para nos trazer esperança. Porque ele começa o versículo 13 dizendo, nós não somos como o mundo que não tem esperança. Oh, aleluia! Diga, eu tenho uma bendita esperança. Nós sabemos do nosso futuro. E ainda que nós morramos fisicamente, antes que o arrebatamento aconteça, nós teremos um corpo novo e glorificado. Porque o plano de Deus sempre foi o homem viver espírito, alma e corpo perfeito e completo. E embora o nosso espírito tenha sido recriado, nossa alma está sendo transformada a cada dia, mas o nosso corpo ainda não foi transformado. Ainda habita a natureza de morte, ele precisa receber a glória de Deus. Tudo bem até aqui? Vamos lá agora, falar do tempo, não estou esquecido. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas em que estas coisas vão acontecer, não há necessidade que eu escreva para vocês, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E antes da gente avançar, deixa eu só te dizer algo. A expressão dia do Senhor não se refere ao arrebatamento da igreja. A expressão dia do Senhor se refere a um período de tempo, e você pode ler depois Joel no capítulo 2, você vai entender isso bem melhor. Se refere a um período de tempo de juízo sobre a terra. Destruição, sol, fome, pestes. Tudo bem? O próprio Jesus fala sobre esse período de tempo lá em Mateus no capítulo 24.
Tem um texto lá em Mateus 24, por exemplo, que Jesus diz assim, olha, quando você... o evangelho será pregado a todas as nações da terra, e então virá o fim. E o povo pensa, não, o fim só vai acontecer quando todo mundo ouvir de Jesus. Não, Jesus está falando ali da tribulação, de coisas que vão estar acontecendo na tribulação. Porque lá em Mateus 24, ele está respondendo 3 perguntas dos discípulos, quando o templo seria destruído, que sinais haveriam da sua vinda e do fim dos tempos. E aí ele começa a explicar sobre a tribulação. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai perceber que o arrebatamento que nós estamos estudando aqui, quando o próprio Jesus disse, olha, um estará no campo, um será levado e outro ficará. O arrebatamento é um sinal que antecede a vinda dele para pisar na terra. Tudo bem? Quando o arrebatamento acontecer, o período conhecido como Dia do Senhor vai estar acontecendo sobre a terra. Por isso eu te indico a ouvir aquela ministração, a ira do Senhor, para você entender exatamente o que é isso. E porque nós não somos destinados para isso. Tudo bem até aqui? Mas ele diz, olha, vê o que é que Paulo diz, vocês já estão inteirados, vocês já aprenderam acerca disso. E ele diz no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, ou esse período de sofrimento, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então ele está dizendo, olha, a tribulação, que é esse dia do Senhor, esse período de juízo sobre a terra, não pode pegar você de surpresa, vocês já estão ensinados acerca disso. Se vocês estão na luz, vocês não vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque vocês estarão preparados para o arrebatamento. Porque existe uma ordem dos acontecimentos. E a gente vai encerrar isso, essa noite com esse ensino. Eu quero que você vá lá em 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Diga, está chegando. Tu vai? Quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Levanta a mão. Glória a Deus. Amém. E quantos vão subir felizes? Brincadeira, brincadeira. Você não vai ficar feliz, você vai subir feliz. Amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ele está falando do arrebatamento. Nós vos exortamos a que não se movam da vossa mente com facilidade, nem você fiquem perturbados, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Só para você entender, quando Paulo escreve aquela primeira carta que nós lemos, eles escrevem uma carta para Paulo, dizendo, Paulo, a gente está sofrendo perseguição, o bicho está pegando, as coisas estão difíceis, será se a gente não já está vivendo o dia do Senhor? Em outras palavras, será se a gente já está vivendo a tribulação? Tudo bem? E aí Paulo escreve a segunda carta de volta respondendo a isso. E uma das respostas que Paulo traz é justamente para falar sobre isso. E Paulo diz, olha, não fique preocupado com relação à vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele. Não deixe que você fique perturbado, não se perturbe, não se aperreie. Ainda que alguém escreva uma carta, ainda que mande uma epístola, ainda que alguém diga que foi inspirado pelo Espírito, não fique preocupado achando que vocês estão no dia do Senhor, achando que vocês estão na tribulação. Alô, tudo bem até aqui? Vamos avançar. Ninguém de nenhum modo, versículo 3, vos engane, porque isto não acontecerá. Não acontecerá o quê? Diga a tribulação, o dia do Senhor, o juízo sobre a terra. Olha agora, Paulo vai trazer uma ordem para os acontecimentos, para que eles pudessem entender a ordem que as coisas vão acontecer. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Diga, venha a apostasia. Tudo bem até aí? E depois disso, seja revelado
o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso vai acontecer na metade da tribulação, quando o anticristo, esse homem da iniquidade, o homem da perdição, ele vai romper a aliança e vai tomar o templo judeu e vai exigir que as pessoas o adorem. Agora vê o versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém o anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo começa a colocar uma ordem nos acontecimentos. Olha para cá. Ele diz: olha, a tribulação, o dia do Senhor, esse período de juízo, não veio sobre vocês não, fica tranquilo. Porque não acontecerá isso sem que... E aí ele vai dizer agora o que precisa acontecer para a tribulação começar. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? E o que é que precisa acontecer? Aí ele diz, primeiro precisa acontecer a apostasia. E aí, queridos, existe um erro muito comum entre o meio cristão, que é, quando ouve a palavra apostasia, associar a esfriar na fé. Tudo bem até aqui? Mas a palavra apostasia não significa esfriar na fé. A palavra apostasia, ela é uma palavra transliterada do grego, tem o mesmo significado, a mesma ideia, que significa separação. Agora, quem é apostata? Apostata de algo, seja da fé, seja de outra coisa. A gente vai ver, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, essa palavra sendo associada para se referir ao divórcio, a apostasia, a separação de marido e mulher. Tudo bem? Então Paulo diz, olha, para que a tribulação aconteça, tem que ter uma separação e aparecer o anticristo. E no final ele diz, e para ele aparecer, tem algo detendo ele. Quando isso que detém ele for separado, for tirado, ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, é o início da tribulação. Percebe Paulo colocando uma ordem nas coisas? Ensinando, ele diz, você lembra não que eu já falava isso para vocês? Quando eu estava no meio de vocês? Qual é a ordem? A separação. Que separação é essa? O arrebatamento. A igreja sendo separada da terra, tirada dessa terra. Quando isso acontecer, o homem da iniquidade vai se levantar. Quem é esse? O anticristo. Quando o anticristo se levantar, inicia-se a tribulação. Mas Paulo, ele é tão sábio, que ele termina dizendo, vocês sabem o que detém o aparecimento dele. Mas quando o que detém o aparecimento dele for tirado, oh, aleluia, ele vai se levantar. Olhe para seu vizinho e diga, é tu que detém. Enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, ainda que eu particularmente acredito que ele já existe e já é um adulto, enquanto a igreja está aqui, ele não pode cumprir aquilo que o diabo vai usá-lo para fazer. Porque você está aqui. A Bíblia fala que o espírito do anticristo, daquilo que é contrário à palavra, já opera no mundo. Mas a personificação disso em uma pessoa, em um líder, em um governante, não vai acontecer até que você saia daqui. Mas não é porque você vai morrer, é porque a igreja vai ser arrebatada. Nós seremos arrebatados, irmãos. E quando isso acontecer, nós vamos estar, e nós vamos falar do que vai acontecer depois do arrebatamento no domingo que vem. Então vou deixar você com gostinho para uma próxima aula. Quando isso acontecer, meu irmão, essa terra vai passar por um período de sofrimento muito grande. Jesus já disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Talvez quando nós falamos somos o sal, em que sentido? Para dar gosto. Mas o sal era usado naquela época para conservar os alimentos. Não tinha geladeira como você conhece hoje. Então aquela carne, era salgada com muito para conservar.
Então Jesus está dizendo: o que conserva a terra é você. Mas quando o que conserva a terra for tirado, um tempo de juízo e tribulação virá sobre essa terra. Mas ele disse: vocês não estão nas trevas para não entender e perceber quando isso vai acontecer. Se nós estivermos no Espírito, andando em Espírito, nós não vamos ser pegos de surpresa. Eu não estou falando que a Bíblia diz dia e hora de arrebatamento. Não. Mas a Bíblia fala de um tempo. De um tempo previamente estabelecido, de um tempo para o homem viver aqui, dos últimos dias que nós estamos vivendo sobre essa terra. E deixa eu só deixar você com um gostinho de quero mais. Lembra que eu falei que o último dia, o dia do descanso, o período de 1000 anos que virá sobre essa terra, vai acontecer no final do tempo de Deus com essa terra? Provavelmente ao final dos 6.000 anos da criação. Mas quantos entendem que para esse dia de descanso acontecer, a tribulação primeiro precisa acontecer? E quantos entendem que essa tribulação tem 7 anos de duração? E durante a matéria nós vamos estudar e entender por que são 7 anos. Porque é um cumprimento de uma profecia. E por que esses 7 anos têm que acontecer antes do tempo do descanso? O arrebatamento precisa acontecer, no mínimo, 7 anos antes do descanso, do milênio. Porque entre o arrebatamento e o milênio tem a tribulação. Então, pelo menos 7 anos antes do milênio, o arrebatamento precisa acontecer. E por que você diz pelo menos? Porque entre o arrebatamento e a manifestação do anticristo, a Bíblia não diz se se passará um dia, 2 dias, se será na mesma semana, se será com uma semana depois, se será com um ano depois. Mas do arrebatamento até o milênio, e a gente vai falar sobre o que vai acontecer depois do arrebatamento. Entre o arrebatamento e o milênio, pelo menos 7 anos. O que é que eu quero te dizer com isso? É que o arrebatamento está tão próximo que a gente pode não ter culto amanhã. E é interessante porque mesmo aqueles discípulos, sem ter a revelação progressiva desse entendimento acerca da escatologia, e durante a matéria nós estudamos um pouco sobre dispensações e revelação progressiva de Deus, para você entender que o entendimento e a revelação plena que nós temos hoje é diferente da que eles tinham, era diferente do que Moisés tinha, era diferente do que Abraão tinha, do que Jó tinha. Porque Deus ele vai se revelando progressivamente ao longo do tempo, por meio das suas dispensações, de períodos de tempo em que ele vai fazendo e trazendo instruções específicas para o homem. Isso significa, irmãos, que você pode não estar aqui amanhã porque foi arrebatado. E eu vou te dizer, irmão, se o arrebatamento acontecer de hoje para amanhã, eu não estou nem aí com o que vai acontecer. Eu não estou preocupado se vai ter culto amanhã, porque nós estaremos com o Senhor. Mas pastor, e o que vai acontecer com quem ficar? Isso é assunto para outra aula. Você vai estar no céu. Então se prepare, porque um dia tudo irá findar. Sabe essa, irmão? Sabe? Não foi ensaiado não. Você pode ficar de pé. Ele está voltando. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar
ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu Rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que hoje nós vemos como que por um espelho. E talvez quando a gente ouve isso, a gente diz, mas no espelho eu vejo tudo muito bem. Mas o espelho da época não era como o espelho de hoje. Era um metal, uma face polida, que não se conseguia entender e perceber tudo muito bem. E essa era a revelação que eles tinham de Deus, de Jesus. Olha, hoje nós olhamos e não conseguimos perceber e compreender tudo. Mas ele diz, chegará um dia. Oh, aleluia. Chegará um dia que nós o veremos, que o conheceremos em sua plenitude, como ele nos conhece. A Bíblia também nos diz, olha, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que há de ser manifesto. E o que é que há de ser manifesto? Um corpo glorificado, uma bendita esperança, uma eternidade com ele. Pastor, o que me garante essa eternidade? Você crê naquilo que ele fez naquela cruz por você, entregar a sua vida a ele e viver uma vida em santidade. A Bíblia nos diz que nós precisamos estar com as vestes brancas. Olha, deixa. Nós precisamos estar com as vestes brancas para o dia em que ele vier nos buscar. Aleluia. Num abrir e fechar de olhos. De repente, de repente, de repente, de repente. Ah, mas meu Deus, e aquela conta que vai ficar? Quem ficar paga? De repente, de repente, de repente, de repente. Oh, aleluia, de repente. Vai, canta aí. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era
Tô só te esperando, Rei. Vamos dançar, Maranata. Sabe, irmãos, olhar para Ele é tudo que a gente precisa. No Antigo Testamento, Deus disse: aquele que olhar para a minha face morre. Jesus veio e nós olhamos para Ele. E o nosso velho homem morreu. Mas um novo homem ressurgiu. E estar com Ele é tudo aquilo que a gente precisa. Tudo o que você precisa não está nas coisas, não estão em pessoas, não estão nos bens. Tudo o que você precisa é dele. Tudo o que você precisa é de Jesus. Se você está aqui essa noite e nunca fez Ele o Senhor da sua vida, sabe, talvez você venha para a igreja e diz: eu gosto de ouvir uma boa palavra, eu me sinto bem, eu me sinto mais leve, eu até gosto de cantar algumas músicas, faz bem. Mas se você nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu creio no que você fez e eu aceito o Senhor como dono da minha vida, essa é a tua noite. Ele te trouxe aqui para que você possa fazer isso, crendo com o coração e falando com a tua boca. E a Bíblia diz que quando alguém faz isso, ele é salvo. Não é por nenhum esforço natural que nós façamos, porque não precisou de nenhum esforço natural para a gente herdar o pecado de Adão. Então não precisa de um esforço natural para você herdar a salvação. Você só precisa crer naquilo que Jesus Cristo fez por você. Ele se entregou por você, tomando o teu lugar de sofrimento, para que você não sofra mais. Tem alguém aqui que precisa fazer essa oração nessa noite, entregando a vida a Ele? Você pode levantar a sua mão onde você está. Ou se você está aqui e por algum motivo se afastou da comunhão, até já nasceu de novo, mas se afastou da comunhão com Ele, Ele está te dando uma oportunidade nessa noite de você se reconciliar com Ele, para que você possa viver tudo que Ele tem para a sua vida. Se tem alguém que precisa fazer isso, levante sua mão também, nós vamos orar junto com você agora. Não? Todos são salvos? Amém. Você pode tomar teu assento. Glória a Deus. Alô, glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Você foi abençoado com essa palavra? Rapaz, escutando essa matéria, escutando escatologia, eita, meu irmão, é bênção demais. Isso é só o início do início, como o pastor Chilton falou. Amém, amado? Mas vamos para a parte de dízimo e oferta. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Hebreus 7. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 7, versículo 8 diz assim: aliás, aqui são homens mortais o que recebem dízimo, porém ali aquele que se testifica de quem vive. Amém, querido? Porque ele está dizendo com essa palavra: aqui quem recebe o dízimo são homens mortais. Mas no momento que você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está entregando ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto aqui fala quando Abraão entregou o dízimo de tudo que ele possuía, de todos os despojos, a Melquisedeque, que era o sacerdote. Amém? Ele chegou diante de Melquisedeque e entregou o dízimo
de tudo que ele possuía ali. Então ele entregou a ele. Então da mesma forma devemos fazer. O dízimo foi antes da lei. Amém, amado? Então entregamos ao Senhor. No momento que depositamos no gasofilácio, no momento que fazemos o Pix, né? Se você não está com dinheiro disponível, você pode fazer o Pix e você está entregando a Deus, ao próprio Senhor, aquele que vive, aquele que testifica que vive até a volta dele. Amém? E eu quero que você se levante, que você faça isso em amor, dizimando e ofertando na casa do Senhor. Aqui estão os irmãos ali, tem os diáconos, está com os envelopes. Caso você queira fazer direto aqui no gasofilácio, caso você queira fazer direto pelo Pix da igreja, está também aí no nosso telão. Vamos dizimar com alegria. Cantamos bom, tu és bom, o céu se enche do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, o céu se enche do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Aleluia. Erga suas mãos para cá, queridos. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai amado, por essa oportunidade, Senhor, de dizimar e ofertar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, para você ficar com mais vontade ainda de fazer o rema, amanhã nós temos mais uma experiência rema acontecendo na nossa igreja. Nós vamos estar aprendendo sobre uma matéria que é como, para muitos, é como se abrisse uma lata de sardinha, amém? Uma lata de minhoca, tirasse um monte de coisa errada que a gente aprende. Você vai aprender amanhã sobre justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. Paz, então vamos ter mais uma professora do rema aqui, Isabela Cezano. Ela vem ministrar essa matéria poderosa. Nosso culto amanhã também começa às 19h30. Eu quero te lembrar que amanhã à tarde nós vamos ter o nosso culto de jovens acontecendo aqui na igreja, às 16 horas. Então, você que desejar vir e já ficar para o culto da noite, o nosso Verbo Café vai estar funcionando após o culto da tarde. Então, você pode também passar lá, amém? Se alimentar, amém? E ficar feliz e saudável para o culto da noite, tá bom? Então, vai ser em dose dupla amanhã. Você está convidado a estar conosco nos 2 horários. Na quinta da semana que vem, nós vamos ter mais uma experiência rema acontecendo aqui na nossa igreja, amém? Com a matéria caráter de Deus. Diga, caráter de Deus. Então você vai entender que Deus é um Deus bom. E se Ele é bom, Ele não traz coisa ruim. Não? E quando alguém morre jovem, pastor, não é porque Deus quis, não? É ou não é? É não, irmãos. Mas para isso você vai vir para a matéria e você vai entender sobre isso na nossa experiência rema de quinta-feira. Tudo bem? Glória a Deus. Queridos, você pode, como eu te falei, lá fora nós temos uma mesa. Você pode fazer a tua matrícula do rema. As aulas começam dia 3 de março, numa sexta-feira, tá bom? Se você fizer a sua matrícula ao longo do mês de fevereiro, você vai ter um desconto de 10% na sua matrícula. Lembrando que toda a primeira matéria é aberta para você também levar convidados, tá? Se você tem acima de 60 anos, você tem 50% em todas as parcelas, mensalidades do curso, amém? Então não perde essa oportunidade, não fica de fora, aproveita tudo, porque vai ser um tempo poderoso e maravilhoso, tá bom? Antes de eu te despedir, eu só quero te lembrar que na quarta-feira da semana que vem, nós vamos ter um momento aqui na igreja de encerramento do discipulado. Nessa nova turma do discipulado, que vai estar se encerrando na quarta-feira, eu vou estar ministrando sobre alguns assuntos que não estão na nossa grade curricular, mas que nós vamos começar a acrescentar a partir dessa turma, amém? O discipulado é como se fosse o nosso curso de membros, que vai poder te ajudar a entender um pouco sobre a visão da igreja, alguns ensinamentos sobre o funcionamento da igreja e da doutrina da visão da igreja.
Então nós te aguardamos aqui na quarta-feira. Nesse momento da quarta-feira, eu vou estar ministrando para todo mundo. Então vai ser aberto para todo mundo poder vir. Eu já fiz discipulado, pastor, eu posso vir? Pode. Nós te convidamos a vir. Ah, pastor, eu já fiz discipulado e eu trabalho na igreja. Eu posso vir? Deve vir. Nós convocamos você a vir. Amém? Então, eu não fiz discipulado, pastor, eu posso vir mesmo se eu não fiz discipulado? Pode vir. Ah, eu já fiz, mas não estou trabalhando na igreja em nenhum departamento. Eu posso vir? Deve vir. Amém? Então nós te aguardamos aqui na quarta-feira. Vai ser um tempo maravilhoso. Você vai também compreender um pouco sobre o caráter missionário do Ministério Verbo da Vida. Vamos falar muito sobre isso a partir desse dia e dos cultos que virão. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Domingo que vem, dia 12, temos a formatura dessa turma do discipulado. Então vamos fazer uma festa maravilhosa aqui nesse lugar, receber, honrar e celebrar a vida dos irmãos. E se você está aqui e deseja fazer parte desse time, dessa equipe, dessa visão maravilhosa, você pode já dar o teu nome lá no nosso Verbo Shop. Além de comprar o livro, você pode dar o nome lá para você fazer parte da próxima turma do nosso discipulado. Tudo bem? Você pode ficar de pé? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua palavra e por um futuro glorioso que o Senhor tem disponível para nós que somos Teus filhos. Senhor, decidimos viver para Você e queremos a cada dia, Senhor, nos apresentar a Ti aprovados, como obreiros que manejam bem a palavra da verdade, aguardando com expectativa a nossa bendita esperança, o dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e viveremos e estaremos eternamente com Ele. Senhor, muito obrigado por uma volta tranquila e por um dia abençoado amanhã no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz, cumprimenta teu irmão e passa no Verbo Café.